Olá, queridos alunos do estado de São Paulo, alunos do sexto ano. É com muito prazer que entramos mais uma vez na sua casa com mais uma aula de língua portuguesa. Eu estou aqui com o tema variedades linguísticas. E eu com isso, né? Vamos falar de variedades da língua. E a professora que vai ministrar a aula será a professora Lucy. Bom dia, professora Lucy, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E é com muito carinho que hoje nós vamos apresentar mais uma aula de língua portuguesa para o sexto ano. Muito bem, então o nosso tema da nossa aula hoje será variedades linguísticas, são as variedades da língua, né? Muito bem. Então, qual é a habilidade que será trabalhada? A nossa habilidade é fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Bom, nós estamos trabalhando com habilidades, então hoje nós trabalharemos esta parte, exatamente o uso reflexivo da norma padrão e trabalhando também todas as características na produção do gênero, juntamente com as variações da nossa língua. Como vocês sabem, a língua portuguesa é uma língua bastante rica e ela também tem as suas variações. Então vamos lá, objetivos da nossa aula. Situar os estudantes no âmbito da pluralidade cultural e linguística em torno da língua falada no Brasil. Refletir sobre as manifestações da língua falada e escrita, dar destaque à valorização das diferenças, contrariamente ao preconceito linguístico. Por que nós estamos falando, gente, do preconceito linguístico? Porque muitas vezes as pessoas têm preconceito com relação ao modo de falar das pessoas. E nós temos que sair desse preconceito, nós temos que repensar, não é mesmo, Verdade, Mauro, a respeito deste preconceito, porque nós temos várias regiões no nosso país e nós temos a nossa língua ela é muito diversificada, o modo de falar. O nosso país é enorme e há várias formas de falar a nossa língua dentro do Brasil. Então, né? nós temos que desmistificar este preconceito linguístico, certo? Porque também preconceito não é só preconceito social, preconceito racial, não. Tem preconceito da língua também, do modo de falar das pessoas. Então, hoje nós vamos repensar sobre isso. Então, o objetivo da nossa aula, um deles, né, será este, ok? Muito bem. Então, agora, pensando nas variações da nossa língua, pensando no aspecto de preconceito linguístico, vamos observar uma coisa. Nós temos alguns balõezinhos que serão mostrados para vocês, certo? Então, vamos lá. Imagine que cada balão simbolize a maneira de falar de diferentes indivíduos. Então, nós temos os balõezinhos coloridos aí. Então, vamos lá. O que a diversidade de cores, tamanhos e formatos sugere? Então, eu quero que vocês escrevam no chat agora. A maioria está no aplicativo, alguns estão no YouTube, certo? Hoje não está passando na TV Cultura neste momento. Então, quem está no YouTube e não conseguir interagir, coloca no caderno, porque vocês não podem deixar de ter o caderno, gente. Isso é muito importante. Toda aula nós falamos isso. Façam as anotações no caderno, depois vocês vão mostrar para os professores de vocês. Coloca o tema da aula, coloca o tema a data. Então, tudo bem organizadinho, porque toda semana nós estamos aqui. Como vocês podem ver, houve uma alteração, normalmente é quinta e sexta, hoje, terça-feira, que nós estamos juntos. Até o horário mudou, porque era 7h30, agora estamos às 9h. Mas isso não faz diferença, o importante é estarmos todos juntos, tendo a nossa aula, tudo bem? Então, vamos lá, tem esses balõezinhos coloridos aí. Eu quero que vocês coloquem aí o que eles significam, tá bom? O que eles podem significar, essa diversidade de cores, tá? O que elas sugerem. Menos de um minutinho para vocês escreverem, tá? Interagirem. E o professor Mauro vai acompanhar aqui as respostas. As sim, respostas, vai ser um prazer tá bom? ver as Daqui a respostas pouco de a gente vocês. vai sistematizar. Vamos lá? Ah, tá. É que eu sou...
Falo. Muito bem. Infelizmente, aí nós não tivemos respostas de vocês. O que aconteceu? Não sei se deu problema aqui não sei se deu na minha problema informação aqui, no estão chat. participando, eu não estou vendo. Mas vamos pensar, então. Acredito que estão participando e eu não tive acesso. Exatamente, mas, assim, nós tá não tivemos tranquilo. acesso, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouquinho, então, Vamos que essa pensar juntos, diversidade. vamos pensar juntos, né? Exatamente. Então, o que essa diversidade de cores e tamanhos, né? E até os formatos, né? O que isso tudo sugere? Mauro, o que sugere isso? Uma vez eu tive uma aula com a professora na escola, ela deu uma explicação muito legal para mim. Ela falou assim, que a língua portuguesa, e não só a língua portuguesa, mas vamos pegar a língua portuguesa como exemplo, né? Ela não é um falando, ela é um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então, a língua portuguesa só existe com essa diversidade de pessoas falando. E é necessário respeitar a cor amarela, a cor vermelha, a cor azul, é o que representam os balõezinhos, acredito eu. Estou certo, professora? Exatamente, essa diversidade. Então, por exemplo, os balõezinhos representam as diferentes falas. Exatamente. Então, por exemplo, nós temos aqui, no Nordeste nós temos um tipo de fala. Que é esse um. No Sudeste, exatamente. Que é esse outro um. Então, nós temos, por exemplo, e o tamanho também, a forma. E dentro do Nordeste, nós temos várias falas diferentes também, Sim. né? Várias formas de falar. Dentro de uma família, dentro de uma cidade, né? Vamos pensar numa palavra, gente, a mandioca. Sim. Por exemplo, existe uma diversidade, uma variação. Em alguns estados, como que é chamado? Aipim? Aipim. Aprendi isso aqui com a professora. Exatamente. Aipim. Aipim. Em outros, macaxeira. Macaxeira. Então, algumas pessoas conhecem a mandioca como aipim. Eu adoro o bolinho de aipim. Verdade. Aí, em outros lugares, eu adoro. Nossa, uma macaxeira, se pegar a macaxeira ali e fritar, fica uma delícia. Sabe o que é interessante? E a mandioca, eu vou comer bolinho de mandioca. Então, olha só, para um mesmo, né? Uma mesma raiz, porque a mandioca é uma raiz. Olha só, aula de ciências, viu, gente? Aula é uma raiz. Uma raiz. Nós temos 3 nomes. Sabe o que é interessante, professora? Nós pensamos, nós aqui moradores de São Paulo, né, acreditamos que nós não temos sotaque, nós falamos a língua padrão, mas na realidade nós nos identificamos com quem está ao nosso redor, né? Exatamente. Porque quando nós saímos do nosso ambiente, nós saímos de São Paulo, a gente percebe que as pessoas não estranham, né? Elas percebem que nós somos paulistas de acordo com o nosso sotaque, mas nosso você acento, não vai né? muito longe. Por exemplo, nós aqui na cidade, os paulistanos na cidade de São Paulo têm um sotaque. Dentro de São Paulo. Quando você sai para alguma outra cidade, já é um outro sotaque. Bairro da Moca, Zona Leste de São Paulo e outras cidades, né? Não, outras cidades assim, até próximas, a 100 quilômetros, por exemplo, menos até, já é um outro sotaque, Uma outra forma de chamar uma fruta ou chamar um objeto. Exatamente. Então, assim, são as variações, gente, dentro do nosso próprio estado. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso? Então, vamos lá. Então, vamos pensar agora na língua e seus falantes, tá bom? Aqui tem um texto, eu vou ler junto com vocês para que vocês entendam melhor. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, isto é, a língua que nos identifica como povo da nação brasileira, é também o código que utilizamos em situações de comunicação, interação oral e escrita. O Brasil é um país de grande extensão territorial e diversidade cultural. Embora tenhamos uma língua oficial escrita, única para todos os brasileiros, há diferentes grupos linguísticos que se identificam pela diversidade de modos de falar. As diferenças da língua falada podem ser observadas no sotaque, no vocabulário, na organização sintática de sentenças, no estilo, entre outros aspectos que, em muitas situações, possibilitam a identificação da origem sociocultural e geográfica dos falantes. Há também os estrangeirismos, que são os empréstimos linguísticos, e os neologismos, que são palavras novas. Muitos fatores interferem no processo de variação linguística. Entre eles, a ocupação do espaço geográfico por diferentes grupos, as mudanças históricas da língua, em geral na forma e nos sentidos, e o avanço tecnológico, formação de comunidades e estilos, certo? Muito bem. Então, gente, como vocês podem ver, de acordo com este texto, que nós já até falamos a respeito disso, que devido à extensão territorial do nosso país, nós temos o quê? Essas variações da língua, certo? E a língua,
Nós temos também o quê? Os neologismos, que são as palavras novas, incorporação de palavras novas, certo? Sim. Que nós colocamos. E também os estrangeirismos. Por exemplo, são os empréstimos linguísticos, certo? Sim, palavras emprestadas de outros idiomas, né, para nós, isso. Né? Isso é muito interessante. Então, por exemplo, enriquece a língua portuguesa. Sim, algumas palavras assim estrangeiras que são incorporadas na nossa língua, certo? Então, nós temos essa diversidade, gente. Mas hoje nós não vamos falar não vamos abordar o estrangeirismo nem neologismo, porque não é o foco da nossa aula. O nosso foco hoje realmente são as variedades existentes na nossa língua, certo? Os modos, as diferenças, o modo de falar. Então, porque uma aula de neologismo e estrangeirismo é uma aula inteira. E aí nós não vamos aprofundar, mas fica como uma sugestão aí de um tema e uma pesquisa para vocês, tá bom? Bom, gente, então, agora eu quero que vocês reflitam, tá? Sobre essas questões da diferença da língua. Tudo isso que nós já discutimos, a questão do sotaque. E aí nós colocamos algumas questões para vocês, tá bom? Que são as seguintes, vocês vão responder no chat, tá bom? Há diferenças de sotaque entre falantes das regiões brasileiras? Por quê? Então, vão responder sim ou não e por quê. As gírias do tempo de nossos pais e avós são as mesmas utilizadas hoje? As expressões como mano, cara, brother têm o mesmo significado? Qual é o significado delas? Gente, brother é um estrangeirismo. Acabei entrando no estrangeirismo. Olha só, não tem como escapar. Quando fala língua portuguesa. E acaba entrando como uma gíria, certo? No brother, no caso, né? Que é irmão, certo? Mas ele entra como uma gíria. Neste caso aqui. Expressões como bullying e cyberbullying. De novo, um estrangeirismo. Olha, eu não ia dar aula de estrangeirismo, mas acabei entrando nisso, gente. Não teve jeito. Mas tudo bem. Ai, que vontade de dar aula de estrangeirismo hoje. Verdade. Mas não, eu vou me segurar, porque o tema da nossa aula não é este, mas eu já estou pensando no tema para vocês, tá bom? Voltando às perguntas. Expressões como bullying e cyberbullying, vistas a nossa primeira aula, sempre fizeram parte de nosso repertório linguístico. Vocês se lembram, gente, daquele texto lá, da menina que sofreu bullying, daquele podcast que os alunos fizeram a campanha contra o bullying nas escolas. Depois o grupo fez uma campanha do bullying no condomínio. Você se lembra disso? Teve até o podcast na nossa primeira aula. Verdade, né? Exatamente. Muito bem. Então, essas expressões, né, elas sempre fizeram parte do nosso repertório linguístico. Vocês vão pensar nisso. Pensando até naquela aula, tá? Expressões como shopping center, outdoor, internet fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Será que elas teriam a mesma força comunicativa se fossem utilizadas em português? Como seria, né? A palavra você sempre teve essa forma escrita? Vocês acham que sempre foi escrito assim? Como ela era escrita antes? Como que era para chegar em você? Vocês têm que pensar nisso. A gente conversou semana passada sobre isso, né? O pessoal que está acompanhando as aulas acho que vai lembrar. Exatamente. Né? E como que agora vocês escrevem na internet? Existe uma diferença? Né? Como será? Tá bom? Então, vocês vão responder a estas perguntas, certo? Muito bem. 3 minutinhos para vocês. Porque é bastante pergunta, 3 minutinhos. 3 minutinhos tá bom. Tá bom? Vamos lá, gente.
Voltamos, muito bem. Agora nós vamos fazer a sistematização dessas respostas. Então, Nossa, vamos lá. Muita participação, professora, Que bom. muita participação. Então, Eu consegui vamos lá. organizar bastante aqui. Com relação à pergunta, há diferenças de sotaque entre falantes das regiões brasileiras? Sim, porque existem várias influências. Foi o que eu consegui captar Muito com bem, as interações. perfeito, porque há muitas influências, então... Entre outras respostas, sim, é que eu consegui pegar, exatamente, professora. muitas influências, mas influências de quê? Então, Que aí eu que- não consegui captar as respostas, Sim. pegar, eu tinha muita informação. É. Aí tem as outras questões, por exemplo, as gírias do tempo dos nossos pais e avós são as mesmas utilizadas hoje? Não, porque são muitas perguntas, né, vieram misturadas, né? Aí a pergunta, as expressões como mano, cara, brother, tem o mesmo significado? Não, brother, alguns falam que é irmão e parceiro, camarada, né? A pergunta... O mano, cara e brother, então, mas acaba tendo, né? Porque, parceiro, camarada, são sinônimos. Verdade, né? Certo? Camarada, são sinônimos, isso. camarada. Ele é meu brother. Mano, É que foram pela cara. alguns foram pela tradução, né? Sim, eles foram para a tradução. Se você pegar brother, no sentido Irmão, realmente, né? é irmão na tradução. Mas quando eu falo mano, ô cara, eu estou verdade. tratando como um parceiro, como um camarada. Verdade. Aquele cara, aquele é o cara, ou seja, aquele é o parceiro. É meu brode. Meu brode, brode, né? Então, elas acabam tendo realmente assim o mesmo significado, né? A mesma expressão mesmo, a mesma conotação, certo? Né? Verdade. No sentido figurado também nós podemos colocar isso, né? Ele é o cara é o sentido figurado. Ou seja, ele é o cara, ele é o parceiro. Agora, no sentido denotativo, o sentido real da palavra é que ele é uma pessoa ali ponta firme, ele é o meu parceiro, ele é uma pessoa que está sempre junto comigo, certo? Por exemplo, Verdade. você é meu brother. Isso mesmo, a gente é brode. Okay? A gente é brode. Exatamente. Vamos lá. Então, vamos lá. Na próxima questão seria expressões como bullying, cyberbullying, vistas na nossa primeira aula, sempre fizeram parte do nosso repertório linguístico. Algo que eu consegui ler foi, a maioria respondeu que não. Não fizeram parte do nosso repertório linguístico sempre. Não fazem. Muito bem, gostei da resposta de vocês, gente, porque realmente elas passaram a ser incorporadas cerca de uns 10 anos, que começou a falar muito sobre bullying. E esse cyberbullying um pouco depois, E cyberbullying um pouco depois, né? Porque o bullying é aquele que acontece, né, pessoalmente, acontece realmente, não é na internet. O cyberbullying já é virtual. E que eu acho que cerca de 10, 15, uns 15 anos, quando começaram as redes sociais mesmo, as pessoas começaram a se comunicar, e aí começou o cyberbullying mesmo. Começaram a falar sobre educação Exatamente. na rede, comportamento, né, Sim, nas redes sociais, então, é importante. Comportamento, aí surgiu essa expressão cyberbullying. Cyberbullying. Com relação à penúltima, né, expressões como shopping center, outdoor, internet fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Será que elas teriam a mesma força comunicativa? O que eles responderam? A maioria falou que perderia a força comunicativa. Né? Muito bem, perderia. Porque ficaria meio estranho, né? Imagine, que outra palavra nós poderíamos encontrar para... Shopping center? Centro de compras. Eu vou ao centro de compras. Nossa, ficaria estranho. Né? É interessante que... E é um estrangeirismo que acabou sendo incorporado na nossa língua, E é um por estrangeirismo exemplo. estranho, porque existe shopping center, sim, em países de língua inglesa, mas em geral, em alguns lugares, em geral, eles usam a palavra mall, né, que a gente não usa, Sim. M-A-L-L, né? Um shopping Exatamente, seria um mall. compra. A gente usa a palavra shopping center, a gente deixou a palavra estrangeira, uma palavra que em alguns lugares, em língua inglesa, não se utiliza. Exatamente. Que é uma coisa curiosa. Sim, exatamente. Mas ficaria assim... Mas é estrangeiro. Mas pra gente funciona. Funciona pra gente, porém, assim, não teria outra palavra em língua portuguesa com tanta força comunicativa quanto o shopping center. Exatamente, mas até em outros países, você pegar da América do Sul também, tem o shopping center. Exatamente. Eles não falam, né? Eles mesmo falando espanhol, eles incorporaram também. A gente falou que não ia falar de estrangeirismo, né, professora? Exatamente, acabaram incorporando mesmo. Quer ver outra? Videogame. Uma palavra em português para videogame. Videogame, né? Vídeo de jogos. Jogos, ficaria estranho, videogame não ficaria? explica porque tudo game videogame. jogos, certo? Aí você colocar vídeo de jogos. Eu vou... Não dá. Então, realmente, assim... acaba não tendo a mesma força comunicativa. Então, perfeito. Videogame explica tudo, assim como shopping center. Exatamente, como shopping center. E a última questão, né? E outdoor também, né? Ficaria outdoor. meio... eu tenho um cartaz ali, ficaria muito esquisito, né? Outra palavra que em inglês o pessoal não costuma usar, outdoor.
Mas assim, Exatamente. para a gente foi incorporado como outdoor, Sim. assim como shopping center. Então, E explica tudo. Explica tudo. Né? E a palavra você, Mauro, como é que ficou? VC. VC. Ah, todo mundo escreve VC. Até eu. Mandar recado para alguém, falar, aí eu tenho que colocar você. Eu falo, meu Deus do céu, deixa eu mudar aqui no WhatsApp. E ainda tem um acento para complicar a nossa vida no celular na hora de escrever Exatamente. o você, né? Mas aí tem uma coisa, antigamente, como que falava a palavra você? Eles colocaram aí? Não, colocaram apenas hoje, só agora. Então, vocês pensaram pelo menos foi o que eu consegui. Na internet. Alguém pode ter colocado, eu não consegui ver, como que a né? palavra você era escrita antes? Vós, mercê. Vós, Primeiro mercê. era, exatamente, né? Vossa mercê, depois estão virou respondendo agora. vós, mercê. Estão colocando aqui, ó, vós, mercê. Isso, depois vós, mercê, e transformou em você. Vós, mercê. Estão falando aqui, vós, mercê, vós, mercê. Exatamente. Estão participando bastante. Que é aquele processo que nós demos uma aula sexta-feira, mas aí não foi para vocês, gente, foi para o 8º ano, sobre aglutinação. Lembra que nós conversamos sobre isso? Palavras que aí vão perder, a palavra vai perdendo a letra, vai perdendo aquela parte fonética, mas falar ao invés de nós falarmos vós, me se, passou o quê? Vós, me se. Aí o vós, me se virou você. E as pessoas passaram a pronunciar o você, né? Mas na escrita atual, na internet, quando nós vamos mandar algum recadinho lá pelo celular, ou um e-mail, nós colocamos VC. Os alunos estão participando claro bastante. Que ninguém vai falar VC. Professora nós Lúcia, escrevemos os alunos VC. estão participando muito aqui. Vossa mercê, vós mercê. Isso, porque era vossa mercê, vossa e mercê. depois tornou vós mercê, né? Porque ficou, aí depois virou você. Você. Mas, gente, vocês viram que interessante? Como nós já entramos até no processo de composição das palavras, já entramos na aglutinação, quando vai perdendo a letra, a palavra vai perdendo a letra, e também a questão fonética. Exatamente. Por isso que é importante respeitar as variedades da língua, por conta que em certas regiões do país, a gente compõe de uma forma a língua portuguesa, em outras regiões de outra forma, né? Exatamente. De acordo com a cultura, a forma de agir, a forma de se relacionar, né? Muito bem. Tudo bem, gente? Entenderam? Se ficou alguma dúvida, vocês podem postar no chat e também deixar anotadinho para o professor de vocês. Agora, gente, eu vou apresentar um cartoon para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês observem este cartoon aqui, que ele fala o seguinte. Deixa eu aumentar aqui na minha tela, para enxergar melhor. Ele fala o seguinte: vim devolver o passarinho. Ele não sabe falar, sabe nada, tadinha. Por quê? Algum problema com o passarinho? Ele é tão bonitinho. Ai, que bonitinho. Fiu-fiu, o passarinho sabe cantar. Fiu-fiu. Ai, que bonitinho. Fiu-fiu. Muito bem. Então, agora, vocês vão observar este cartoon, certo? Que ele tem algumas palavrinhas aí, ó. Passarinho, passarinho, bonitinho, certo? Vamos lá. Vamos agora para algumas perguntas. Espero que tenham gostado aí do cartoon. Vamos pensar um pouquinho sobre ele, certo, Mauro? Sim, claro. Vamos lá. Então, por que o personagem do primeiro quadrinho quer devolver o pássaro? Vou só voltar um pouquinho aqui no cartoon. Vim devolver o passarinho. Ele não sabe falar, tá? Vamos voltar aqui nas perguntas. Então, vamos lá. Observe a fala da garota no segundo quadrinho. Duas palavras ocorrem no diminutivo. Quais são elas? Vou voltar aqui no cartoon. Vamos lá. Por que algum problema com o passarinho? Ele é tão bonitinho, certo? Vamos lá. Aí, letra B. Conclua. Por que as palavras passarinho e bonitinho foram escritas como passarinho e bonitinho no segundo quadrinho? Vamos pensar sobre isso. Letra C. A fala da garota no segundo quadrinho indica que a personagem não sabe falar a língua portuguesa adequadamente, a personagem usa uma variante linguística de estilo, o autor reproduziu equivocadamente a fala da personagem. Vocês vão assinalar uma das três. E a letra D. O emprego do diminutivo é bastante comum em alguns grupos linguísticos, seja para indicar tamanho, seja para produzir efeitos de sentido de afetividade ou ironia.
No cartoon e análise, o emprego do diminutivo tem o mesmo sentido na fala do homem e na fala da garota? Vocês vão comentar. O homem fala, eu vim devolver o passarinho. E ela fala, passarinho, bonitinho. Então, vocês vão pensar sobre isso, certo? Aí eu tenho outra questão. No texto lido, o efeito de humor ocorre porque o passarinho não sabe falar, só sabe cantar, fala como uma garota, só sabe assoviar. Então, vocês vão pensar aí. O efeito, por que acontece esse humor no cartoon? E 4. As histórias sequenciadas em quadrinhos compõem-se de recursos expressivos verbais e não verbais. No cartoon e análise, além da relação entre as imagens caricaturais e a fala das personagens, outro recurso gráfico-visual é responsável pela produção de sentidos no texto, os balões. Observem como os balões aparecem no cartoon. O que eles representam? Então, gente, eu tenho 2 balões aí, certo? Então, tem um que representa tarará do personagem, o outro tarará do personagem, certo? Porque é uma expressão. Então, gente, agora eu vou deixar aí, vocês vão ter aí uns 5 minutinhos para responderem a estas perguntas. Aí a gente muda a tela, Aí a gente muda a tela. Muda a tela para tá? você acompanhar direitinho então, as questões. Deixar aqui na primeira, certo? Para vocês. Metade do tempo e a outra Isso. tela, a outra metade do tempo. A primeira nós já respondi, né? Porque a personagem do primeiro quadrinho quer devolver o pássaro. Então, a primeira aí nós já respondemos, né? Já respondemos. Você já respondeu, por favor. Mas vamos lá, tá bom? Quantos? 3 minutinhos, né? 5 minutinhos. 5 minutinhos tá bom para vocês.
Bom, vamos lá, vamos ver o que os nossos alunos responderam. Vamos lá. Bastante participação, as questões vieram Por que o personagem do primeiro quadrinho quer devolver o pássaro? Porque não sabe falar. Resposta correta? Muito bem, certinho. Vamos só voltar ali no nosso PPT, porque ele não sabe falar. Ele vai, ó, vem devolver o passarinho. Ele não sabe falar, ele queria que o passarinho falasse, gente. Olha só. Né? Muito bem. Observe a fala da garota. No segundo quadrinho, 2 palavras ocorrem no diminutivo. O que eles responderam? Passarinho e bonitinho. Muito bem, passarinho e bonitinho. Porque essas palavras, elas foram escritas, né? A palavra passarinho e bonitinho foram escritas como passarinho e bonitinho. Por que ela escreveu dessa forma? Usou, segundo as respostas que eu li, a maioria usou variante de fala. Exatamente, as variações da fala, certo? Uma expressão até, né? Passarinho, bonitinho, uma variação da língua. Então, respondendo já a letra C, a fala da garota do segundo quadrinho indica que... O que eles responderam? Aqui eu não consegui captar, professora, que foi meio misturado, né? Sim, mas aí eles já responderam na letra B, certo? Ela usa uma variante linguística de estilo, certo? Então, ela usa essa variante. Sim. O emprego do diminutivo, ele é bastante comum em alguns grupos linguísticos, certo? Então, no emprego do diminutivo, ele tem o mesmo sentido, tanto da fala do homem quanto da fala da garota? O que eles colocaram? Eu também não consegui muitas falas com relação à primeira pergunta, professora. Aí eu me perdi um pouco nas respostas misturadas, mas assim, bastante participação. Sim. Bastante participação. Mas ele tem o mesmo sentido? Não, não tem. Não, ele acaba não tendo o mesmo sentido, certo? Tem. Porque o homem, ele fala que ele foi exatamente, eu vim devolver o passarinho. Olha só, ele acaba usando a norma padrão da língua. Eu vim devolver o passarinho. E ela fala assim, algum problema com o passarinho? Ele é tão bonitinho. A fala dela já é uma fala o quê? Exatamente... A resposta aqui, já é da variante a garota linguística. Está falando do seu jeito. Exatamente, do jeito dela. Aparecendo a resposta aqui, olha, claro, isso pode ter acontecido por causa do lugar onde a garota mora. E ela acaba dando até uma ênfase, mas ele é tão bonitinho, o passarinho, certo? Ela acaba dando um outro contexto para o passarinho, certo? Agora vamos lá para a próxima pergunta. No texto lido, o efeito de humor ocorre porque o passarinho, o que eles colocaram? Pensando no cartoon, o que o passarinho fala? O passarinho, ele acaba falando alguma coisa, certo? O que ele fala? Ai, que bonitinho, fio-fio. Passarinho sabe cantar fio-fio. Aqui, bonitinho, fio-fio. Então, eles acham que a menina não sabe falar português adequadamente. Não. O efeito de humor é que o passarinho fala como a garota. Exatamente. Ele imita a garota. Passarinho, bonitinho. Não é que ele não sabe falar. Não é que ele não sabe falar. Ele imita, ele fala como a garota. Ele acaba imitando a garota. Não é que a garota não fala adequadamente. Não é que ela não fala adequadamente. Exatamente. Ela usa uma expressão. Passarinho, bonitinho. Então, não é uma fala errada. Não. Olha o preconceito linguístico, gente. Cuidado com isso. Mas vários alunos colocaram, professora, que ela fala assim por conta do sotaque da região. Sim, exatamente. É a variação da língua. É a expressão dela. A expressão dela. Então, como teve muita participação, eu estou organizando as respostas, né? Mas parabéns, alunos, participaram bastante, viu? Muito bom. Muito bom. E aí, gente, vamos pensar agora nos balões. Eu não vou ler a pergunta toda, não, tá bom? Vamos só pensar nos balões. O primeiro balão, nós temos o quê? O balão que representa a fala. E o segundo balão vai representar o pensamento, certo? Então, quando vocês forem fazer uma história em quadrinhos, sempre esse balãozinho que tem ali que puxa assim na diagonal, ele é a fala. Né? E quando ele tem os pontinhos, é o pensamento. Parece uma nuvem, né? Parece uma nuvem, muito bem. Então, gente, agora, vamos lá, o preconceito linguístico, tá? Porque a nossa aula está acabando, infelizmente. Então, o que é? As pessoas falam de maneiras diferentes, mas isso não significa que um jeito de falar seja melhor que o outro. Criticar a maneira como uma pessoa fala é um ato de preconceito, que é o preconceito linguístico, como nós já falamos no início da aula, tão sério quanto o outro. Valorizar o uso da língua em diferentes situações comunicativas não significa introjetar um falar certo ou errado, mas reconhecer, respeitar, saber valorizar as variedades linguísticas de grupos e indivíduos. E trata-se também de adequar o uso da língua às diversas situações e aos gêneros textuais, orais e escritos. Gente, aqui
nós temos o seguinte, aí vai ficar como uma tarefa de casa, tá? Isso, print da tela, exatamente. Né? Printem a tela, vamos lá. Horta do Frederico. Vende verdura e fruta fresca com agrotóxico, couve, alface, R$2, aperte a campainha para atender. Vai ficar como uma tarefinha de casa, tá? Vocês vão pensar onde esse gênero costuma circular, qual é a principal função desse tipo de enunciado, a organização das ideias, dá para compreender este enunciado? E se a ortografia, se as palavras estão escritas adequadamente. Se não estiverem, vocês vão completar. Gente, isso vocês vão mostrar para o professor de vocês, porque infelizmente não vai dar tempo, tá bom? De nós fazermos. E aí eu vou pedir também para vocês reescreverem este texto, tá? Da Horta do Frederico, tá bom? Utilizando a norma, utilizando as informações, utilizando a norma padrão. Tudo bem, gente? Então, é isso que nós vamos fazer hoje, porque não vai dar tempo de vocês compartilharem no chat, tá bom? Mas eu vou deixar aqui na tela para vocês. Deixa eu puxar aqui na tela para vocês verem. Isso. A Horta do Frederico, tá bom? Reescrever exatamente, com a norma padrão da língua. A norma padrão da língua, tá bom? Fica aí como tarefinha para vocês mostrarem para o professor. Responder as 4 questões exatamente. E reescrever o enunciado. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido essa parte, né, da importância desse assunto. A importância deste assunto. É um assunto muito rico, principalmente no nosso país, que nós temos essas variações. Mas a língua portuguesa também, ela não é falada somente no Brasil. Né? Nós temos que pensar lá, existem que é em outras Portugal, variações em lá Angola, também. Certo? E aí nós temos que pensar também Guiné-Bissau, Moçambique. Então nós temos que pensar também em outras variações aí que a língua portuguesa tem. Mas hoje basicamente foi dentro do nosso país. Se ficou alguma dúvida, vocês podem escrever no chat. Escrevam lá no YouTube, porque nós acompanhamos os comentários. É importante, a aula fica gravada. Tá bom, gente? E é isso, né? Tá bom? Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.